Você sabia que existe um motivo real para Naruto e Sasuke terem sido colocados na mesma equipe? E faz muito mais sentido do que parece. No mangá, logo no início, Naruto, Sasuke e Sakura são designados para o time 7 e é explicado que a formação dos times buscava equilibrar habilidades e capacidades. Por isso, Sasuke, que teve as melhores notas em ninjutsu, foi colocado ao lado do Naruto, que teve as piores notas da turma. Mas o anime vai além disso. Em um episódio, é revelado o verdadeiro motivo por trás da criação desse time, e ele muda completamente a forma como enxergamos o início da história. Antes de tudo, é importante deixar claro que esse episódio é filler, ou seja, não faz parte do cânone oficial, mas a explicação que ele traz sobre a formação das equipes é tão interessante e coerente com a história que vale muito a pena conferir. Ela se encaixa perfeitamente com tudo que vimos na obra principal, então eu recomendo que você assista até o final, nem que seja apenas por curiosidade. Esse episódio é o de número 361 e faz parte de um arco focado no passado do Kakashi durante o seu período na Ambo, indo por volta do episódio 349 até o 361. E nesse episódio, o Hiruzen revela ao Kakashi que ele seria designado para liderar uma nova equipe de Genins. E um detalhe que chama sua atenção é que entre esses Genins estaria o filho do seu antigo sensei Minato. A partir daí, eles começam a fazer visitas às casas dos futuros membros do time 7, Naruto, Sasuke e Sakura, para que o Kakashi pudesse conhecer um pouco melhor a personalidade e a história de cada um deles. E em um certo momento, o Kakashi questiona o Hiruzen sobre o motivo de ter sido escolhido para liderar justamente aqueles três. E então, o terceiro Hokage explica calmamente que sempre procura colocar cada pessoa no trabalho certo, pensando cuidadosamente em cada detalhe, e durante essa explicação, o Hiruzen se lembra de uma conversa com o Iruka, onde ele descobre que o Naruto e o Sasuke seriam colocados na mesma equipe. O Iruka então supõe que isso foi feito para equilibrar o time, juntando o melhor aluno com o pior, exatamente como o mangá mostra. Mas, na verdade, o motivo real era outro e bem mais profundo e complexo. Ele então explica que a composição de uma equipe influencia diretamente o resultado de uma missão e que o seu papel era montar equipes especiais com uma ampla variedade de habilidades. E como exemplo, ele cita o time do Gai, totalmente focado em taijutsu. Hiruzen também revela que pretendia criar times especializados em ninjutsus secretos. E nesse momento vemos equipes como a do Asuma e a da Kurenai. Isso faz muito sentido, pois o time do Asuma contava com ninjas capazes de utilizar diferentes Hyjutsus ou técnicas Hiden. E para quem não conhece, Hyjutsus são técnicas secretas passadas de geração em geração dentro de um clã ou grupo. Mas ao contrário das Kekkei Genkai, não dependem de linhagem sanguínea. Alguns exemplos são o jutsu de possessão das sombras do clã Nara, a técnica de expansão do clã Akimichi e os insetos do clã Aburame. Ou seja, o Hiruzen montava esses times estrategicamente para que as habilidades de cada membro se complementassem. E ao ouvir tudo isso, Kakashi percebe que finalmente compreendeu o raciocínio do terceiro Hokage. Naruto era o Jinchuriki da Kyuubi e o Sasuke tinha o potencial de despertar o Sharingan. O terceiro Hokage, por sua vez, reflete consigo mesmo que era essencial pensar no futuro, como Sasuke poderia desenvolver o seu Sharingan e como controlar a Kyuubi, garantindo que aquela noite trágica, quando a raposa atacou Konoha 12 anos atrás, jamais se repetisse. E para quem ainda não entendeu, a estratégia do terceiro Hokage era bem clara. Ele queria que o Naruto e o Sasuke ficassem juntos, porque uma das únicas formas de controlar e conter a Kyuubi era com o Sharingan. Obito e Madara já haviam feito isso no passado, e o próprio clã Uchiha foi acusado de envolvimento no ataque da Kyuubi justamente por esse motivo, de que o Sharingan era capaz de realizar tal feito. Como Sasuke era o último sobrevivente dos Uchiha em Konoha, colocá-lo na mesma equipe que Naruto permitiria que eles aprendessem a trabalhar juntos e desenvolvessem uma relação de confiança. Assim, caso Naruto perdesse o controle, o Sasuke com o seu Sharingan poderia contê-lo e impedir um desastre maior, basicamente tendo o papel que o Yamato tinha lá no Shippuden. O próprio Kakashi admite que o Sharingan do Itachi era muito superior ao dele, e por ser um Uchiha completo, o Sasuke tinha potencial para dominar o Doujutsu melhor que o Kakashi. E durante todo esse arco filler é enfatizado diversas vezes que o Sharingan e o Mokuton são as únicas formas de conter a Kyuubi, como vimos no início do Shippuden, quando o chakra da Kyuubi estava vazando e o Naruto prestes a se transformar. O Sasuke então conseguiu entrar no plano mental entre Jinchuriki e Biju, suprimindo o poder da Kurama e o chakra que escapava, impedindo Naruto de perder o controle e se transformar totalmente. Naquele momento, eles estavam
lutando um contra o outro, mas em uma situação normal com o Sasuke ao lado do Naruto, ele poderia facilmente evitar que o amigo se descontrolasse, e era essa a ideia do Hiruzen. Além disso, o terceiro Hokage queria que o Naruto e o Sasuke se desenvolvessem com segurança. Ambos estavam sozinhos, sem laços fortes, e colocar os dois juntos permitiria que formasse uma conexão verdadeira. Com sorte, o Sasuke poderia deixar o ódio e a sede de vingança de lado, enquanto o Naruto faria amigos e não se perderia, como aconteceu com o Gaara. Vale lembrar também que o chakra da Kurama e o Sharingan podem se complementar perfeitamente, como vimos quando o Madara e o Sasuke combinaram o Susanoo com a Kurama para criar o traje majestoso. Então, desde o início, Naruto e Sasuke tinham potencial para formar uma dupla incrível, inclusive no aspecto elemental. O estilo vento do Naruto potencializa o estilo fogo do Sasuke. Logo, foi uma jogada de mestre do Hiruzen colocar o Jinchuriki da Kyuubi com o último sobrevivente dos Uchihas na mesma equipe. Mas no fim das contas, o Sasuke acabou abandonando a vila, e no Shippuden sobrou pro Yamato essa missão de tentar conter o Naruto sempre que a Kyuubi saísse do controle com o seu Mokuton. Esse episódio filler é bem interessante, com algumas informações bem legais, e vale muito a pena conferir. Se gostaram do vídeo e querem ver outros conteúdos desse tipo, inclusive analisando outros episódios do anime, deixem aí nos comentários, e também se inscrevam no canal e deixem um like. Isso ajuda bastante e faz toda a diferença pro canal. É isso, até a próxima, falou!